Olá, pessoal! Nós somos a equipe de prótese da disciplina de tópicos especiais em odontologia e a gente vai abordar sobre o planejamento integrado entre a prótese fixa e a prótese parcial removível. Nós sabemos que o principal intuito da prótese parcial removível, da PPR, é repor elementos perdidos, repor estruturas perdidas e preservar também as estruturas remanescentes, o que vai ficar na boca do paciente, como dente, periodonto. E para que essa preservação ocorra, é importante que o paciente tenha uma boa higienização bucal, pois sabe-se que com a estrutura metálica na boca, com a PPR, vai ficar susceptível de acúmulo de biofilme, de restos alimentares, podendo ocasionar uma gengivite, uma periodontite, né? E posteriormente levar à perda de novos elementos dentários. Então, o cirurgião dentista ele tem que frisar bem para o paciente essa higienização, as visitas periódicas de manutenção lá no cirurgião dentista, para que essa prótese tenha sucesso. E para que se evite insucessos, além da boa higienização bucal, deve ser feita um bom planejamento do tratamento, bons exames clínicos, radiográficos, uma boa moldagem do arco do paciente. Durante a adequação da cavidade bucal, vão ser realizados alguns preparos nos dentes pilares, nos dentes que vão suportar a prótese, como a confecção de planos guias linguais, proximais, a confecção de nichos e recontorno do dente para a formação das áreas retentivas. A PPR ela é classificada de acordo com o tipo de arco dentário. E de acordo com a classificação de Kennedy, temos 4 classes, onde a classe 1 ela é desdentada bilateralmente posteriormente. A classe 2 ela é desdentada unilateralmente posteriormente. A classe 3 ela é desdentada unilateral e vai ser intercalada com dentes naturais, tanto posterior como anterior. E na classe 4 ela vai ser desdentada bilateral, ultrapassando a linha média, ou seja, localizada anteriormente. Então, pessoal, algumas manobras para a realização de uma PPR elas são necessárias, como, por exemplo, o preparo de planos guias. Os planos guias eles devem ser planejados nas superfícies proximais dos dentes pilares, voltadas sempre para o espaço protético, com o objetivo de obter um paralelismo ao eixo de inserção e também de remoção da prótese. Uma outra manobra seria o braço de oposição. Os grampos, ou também conhecidos como braços de oposição, são componentes rígidos da prótese parcial removível, que tem como função anular as forças horizontais geradas pelos grampos de retenção durante a sua inserção na cavidade bucal, como também remoção. Durante a função mastigatória e junto com outros componentes rígidos da prótese, elas auxiliam a prevenir a ocorrência de movimentos de rotação. Então, por esse motivo, o ideal seria que esses componentes eles fossem planejados em áreas paralelas ao eixo de inserção da remoção da prótese e também na área mais cervical possível, percorrendo uma distância igual ou maior que os grampos ou também braços de retenção. Braço de retenção. Esse preparo ele pode ser necessário nos dentes que irão receber os grampos de retenção do tipo circunferencial. Esses grampos, eles apresentam-se unidos aos apoios oclusais. Então, a realização de alívios nessas áreas é um procedimento bastante comum. Também é importante salientar que em algumas situações, mesmo após o preparo dos dentes, a distância percorrida pelo grampo de oposição, ela pode se apresentar menor do que a percorrência do grampo de retenção. Então, nesses casos, a redução do campo de ação expulsiva do grampo de retenção se faz necessária. Já em relação aos apoios, a sua principal função
a fixação e o suporte, que irão impedir o deslocamento ocluso cervical da prótese. O apoio ele poderá ser simples, que consiste em um único apoio situado na face oclusal dos molares e premolares, e também poderá ser um apoio duplo, onde há mais de um apoio, sendo 2 apoios correspondentes à região mesio-oclusal e disto-oclusal, os dois no mesmo dente. Os apoios palatinos e linguais e apoios interdentais, que são apoios situados entre os 2 elementos dentários. Por fim, nós temos os nichos. Os nichos eles são fundamentais para que os apoios oclusais eles transmitam corretamente as forças mastigatórias para os dentes pilares, segundo o longo eixo, prevenindo a incidência de forças resultantes laterais nocivas ao periodonto de sustentação. Na oclusal dos molares, os nichos eles devem apresentar um formato triangular. A parede de fundo ela deverá ser plana e a extensão deverá ser correspondente ao tamanho do dente, em formato triangular, e as paredes elas precisam ficar regulares e planas. Já na oclusal dos premolares, a extensão é menor, com os ângulos internos arredondados, a parede de fundo deverá ser plana e também o formato triangular. Na região dos dentes anteriores, o mais comum é se fazer nicho por acréscimo de resina composta, para que depois possa ser realizado desgaste e não ocorrer nenhum tipo de risco de atingir a dentina. O planejamento é uma das principais etapas de um procedimento reabilitador. Então, uma boa anamnese, exames radiográficos de qualidade, exames intra e extraorais, moldagens de estudo. Então, nunca é demais lembrar desse passo, que é um dos principais passos para que se tenha sucesso, tanto estético, quanto fonético, quanto motor, como até mesmo psicológico, para esse paciente que vai receber essa reabilitação. Então, a prótese fixa vem a ser mais uma forma de reabilitar o paciente, e ela pode vir de forma parcial, que é a inlay, onlay, a overlay e as facetas. Pode também ser total unitária ou então total múltipla. Os materiais que serão feitos essas reabilitações pode ser metal free, metalocerâmica ou todo de metal, total metálico. E vai depender de cada caso, vai depender de cada paciente. Os desgastes para que haja essas reabilitações também precisam ser de formas específicas. E para cada face do dente existe uma quantidade adequada a ser desgastada. Quando o elemento ele está totalmente ou parcialmente destruído e necessite de um pino intrarradicular, é muito importante a gente observar a porção radicular para saber se está toda a raiz envolvida por tecido ósseo, se já existe tratamento endodôntico, se esse tratamento endodôntico ainda está viável, ainda está bom, se não existe nenhum tipo de lesão em algum desses ápices radiculares ou no ápice radicular desse elemento. Vai depender de quantas raízes o elemento vai ter. Então, para poder nós fazermos a desobturação, é muito importante a gente observar todas essas características da raiz, sempre lembrando de deixar no mínimo 4 milímetros de gota ainda nesse conduto, nesse ápice. Observar também como é que estão as paredes desse elemento, dessa raiz. Se quando nós fizermos a desobturação, essa parede tem que ficar no mínimo 1:1 em relação à espessura. Quando também nós vamos realizar o uso de condutos, né, o uso dos retentores, que podem ser tanto metálicos quanto de fibra de vidro, cada caso a gente pode usar um tipo de material, sempre visando como é que tá essa raiz, se essa raiz vai ter condições. Então, eu vou falar do nosso passo a passo para a gente relembrar aqui do pino de fibra de vidro que a gente usa na clínica, no nosso dia a dia. Então, primeiro nós iremos fazer um raio-x pré-apical para poder ver o tamanho desse conduto.
fazemos a medida desse conduto, lembrando sempre de deixar 4 milímetros de material obturador no ápice desse conduto. Não tiramos esse selamento, né, esse selamento apical. Nós iremos usar primeiro a largo 3, a largo 2, na embocadura do canal, depois a gates 3, sempre com a medida do nosso conduto que a gente pegou no nosso raio-x, e lembrando dos 4 milímetros que tem que ficar no ápice. Sempre lembrando também de usar a sonda Hens para não remover mais dentina desse conduto, apenas o material restaurador que a gente quer tirar, que a gente quer remover. E vamos fazer a medida desse pino. Nós fazemos a medida desse pino e logo em seguida nós fazemos a limpeza desse pino. Então, nós vamos desengordurá-lo usando o ácido fosfórico a 37% ou também o álcool em gel. Logo em seguida, nós iremos usar o silano. O silano, a gente passa o silano, espera 20 segundos, dá um jatinho de ar para secar. Depois a gente coloca de novo o silano, espera mais 20 segundos e dá um jatinho de água para secar. Se esse pino tiver bem adaptado, e assim a gente possa ter todos os princípios desejados, né? Que é a resistência, a retenção, a rigidez da estrutura e a integralidade marginal. Após o núcleo feito, o preparo está todo feito já desse dente que será reabilitado, nós iremos fazer a moldagem. Nós iremos usar a moldagem de técnica de reembasamento, que é a técnica dupla, né? De dupla impressão, que usaremos os fios retratores nesse suco desse elemento e dependendo do fenótipo do paciente, nós iremos usar de 1 a 2 fios retratores. Bem, faremos a moldagem com a silicona densa e logo em seguida faremos um leve alívio nessa moldagem que a gente obteve e iremos remover um fio que seria num fenótipo que tivesse colocado 2 fios, ou o único fio que nós temos colocado, a depender do fenótipo, né? Iremos colocar a silicona fluida, tanto naquela moldeira que a gente fez, né? Que a gente obteve, aquela moldagem que a gente obteve, como também um pouco no elemento. E aí faremos uma nova moldagem. Dessa forma, nós conseguiríamos obter o término bem concluído, bem feito, e será melhor para realizar, né, a coroa que será preparada em cima desse modelo que nós obtivemos. Então, essa moldagem, ela vai para o protético confeccionar essa coroa, a depender do material que seja escolhido para esse elemento, e aí o paciente pode sair do consultório com um provisório, que no caso poderia ser feita da matriz de carboxilato, de policarboxilato, matriz pré-fabricada, né, de policarboxilato. Pode ser também a técnica da bolinha, pode também ser realizada com uma moldagem prévia ou até mesmo um dente de estoque. Vai depender do elemento que a gente vai fazer esse procedimento. O uso simultâneo da prótese fixa com a prótese parcial removível possibilita a reabilitação oral de dentes unitários posteriores e anteriores e próteses com pequenas ou grandes extensões através dos sistemas de encaixe. O uso conjugado da prótese fixa com a prótese parcial removível possibilita a vantagem estética e também a boa dissipação das forças oclusais nas estruturas remanescentes. O valor dessa prótese conjugada ele se torna mais elevado devido ao preparo dos dentes pilares que vão receber o sistema de encaixe. No entanto, apresentam boa retenção e durabilidade. Os princípios biomecânicos utilizados na PPR são os mesmos aplicados no sistema de encaixe e a PPR apresenta como principal desvantagem, principalmente em região anterior,
aí, fica evidenciado os grampos metálicos. E isso acaba incomodando um pouco o paciente. É uma das principais queixas, que fica em amostra esses grampos metálicos. E a prótese conjugada, ela apresenta a vantagem de que ela não possui a utilização de grampos metálicos. Possui grande vantagem estética e também a dissipação das cargas oclusais nas estruturas remanescentes, não causando forças excessivas e também nenhum desgaste nos outros dentes remanescentes, como a PPR, que utilizam vários grampos em vários dentes e pode também causar lesões na mucosa quando essa PPR ela é mal planejada. A prótese conjugada ela possui grandes vantagens estéticas, preserva o periodonto e também o suporte ósseo das estruturas remanescentes. E o profissional, ele não deve se prender somente a essas vantagens estéticas. Ele também deve levar em consideração a condição socioeconômica do paciente, os fatores psicológicos, fisiológicos, sociais desse paciente. A escolha do uso da PPR com próteses de encaixe, que é a prótese fixa, deve ser minuciosamente planejado. A PPR convencional com grampos metálicos, ela deve ser sempre considerada também, deve ser exposta ao paciente como uma opção de tratamento, porque ela também apresenta boa durabilidade, manutenção, facilidade de fabricação e possui bons resultados também. Somente a desvantagem dela é na região estética que fica aparecendo os grampos metálicos. No entanto, uma PPR com encaixes, se for de escolha esse tratamento, devido às suas vantagens estéticas e da dissipação das forças oclusais, ou qualquer outra vantagem específica dessa prótese conjugada, esse tipo de prótese deve ser usado com bastante cuidado, conhecimento e entendimento da prótese, e também o profissional deve ter ciência da complexidade do caso. E também passar ao paciente os cuidados necessários com essa prótese. A decisão de escolha para o uso de PPR com os sistemas de encaixe deve ser minuciosamente planejado. Também a possibilidade de escolha do paciente para o uso da PPR convencional pode ser indicado, pois essa PPR convencional, ela também apresenta algumas vantagens. Ela possui boa duração, facilidade de fabricação e também permite a remoção da prótese. Consequentemente, é mais fácil higienizar essa prótese. No entanto, se uma PPR com sistemas de encaixe, se a escolha da PPR com sistemas de encaixe for a opção de tratamento reabilitador para o paciente, devido às suas vantagens estéticas, posicionamento dos pilares e da dissipação das cargas oclusais, ou por qualquer outra de suas vantagens, esse tipo de prótese deve ser minuciosamente planejado
e o profissional deve ter um conhecimento e entendimento dos seus princípios protéticos. O uso dos seus encaixes também, para que não cause complexidade ou problemas futuros ao paciente. E também deve ser instruído como realizar a higiene correta dessa prótese, pois ela não permite a remoção para a higienização, pois ela é cimentada no dente pilar, diferente da PPR, que ela permite a remoção para a higienização, enfim. Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar com vocês um pouco sobre prótese, um pouco sobre planejamento integrado em prótese, as dificuldades que esse tipo de planejamento traz, as vantagens que ele oferece e também para apresentar um caso clínico para que vocês tenham um pouco mais de noção de como funciona o planejamento integrado na prática. Então, vamos dar início a essa sequência, espero que você aproveite bastante. Quando se fala de planejamento integrado em prótese ou em qualquer outra área, isso se refere a utilizar todo o conhecimento que você sabe sobre um assunto e colocá-lo interligado. Você com saber fazer a união de conceitos sobre um tema, de forma que isso traga benefícios para o caso, sem que uma área seja ignorada e que outra seja muito exaltada. Tudo trabalhado na proporcionalidade, de forma que o caso seja bem equilibrado e que o tratamento do paciente seja o mais adequado para ele. Então, o planejamento integrado é se utilizar de todos os conceitos que você tem sobre determinada área, para que você possa planejar um caso de forma integral. Agora, vamos ouvir um pouco sobre o caso clínico que será apresentado hoje. O nosso caso clínico, ele é da paciente LCS, de 53 anos, sexo feminino, sem alterações sistêmicas e que chegou aqui na clínica escola com a queixa principal de que ela precisava ajeitar os dentes. Essa paciente ela já é usuária de prótese total superior, que inclusive foi realizada aqui na clínica escola, e também possui algumas ausências dentárias na arcada inferior, que é o que está indicando um novo tratamento protético. Então, esse é o nosso odontograma, e como vocês podem observar, a paciente ela tem ausência de todos os dentes da arcada superior. Como já foi dito, ela é usuária de prótese total, e a ausência de alguns dentes na arcada inferior, que é o que está indicando esse novo tratamento protético. Como vocês podem observar também, temos aí desgastes nas incisais dos dentes 41, 42 e 31, restauração em bom estado no dente 42, distolingual, restauração a ser trocada no dente 31 distolingual, restauração em bom estado no dente 33 mesiovestibulingual e, clinicamente, nós observamos que esse dente ele tinha uma giroversão. Temos também restauração em bom estado no dente 31 mesio-ocluso distal e também nesse mesmo dente uma classe 5 por vestibular. Temos restauração em bom estado no dente 36, ocluso mesial, e classe 5 também por vestibular nesse mesmo dente. Esse foi o estado inicial que essa paciente chegou inicialmente na clínica escola, e todas as restaurações que tinham a necessidade de ser trocadas ou ajustadas já foram realizadas, esses ajustes e essas trocas. Essa é uma imagem da arcada inferior dessa paciente, que são os únicos dentes que ela ainda tem em boca.
Então, diante disto que você viu, deste caso, quais seriam as limitações que você enxerga nisso? Quais seriam as dificuldades que você teria para realizar o tratamento de uma paciente com este tipo de situação, com essas necessidades? Vamos parar e pensar um pouco. Algumas delas poderiam ser essas que nós vamos citar, sendo que há sempre mais alguma, porque cada pessoa tem um tipo de percepção sobre o caso. A giroversão desse canino, ela poderia trazer sim limitações. A giroversão está impedindo ali que você, quando vai fazer uma prótese removível, você coloque um dente lateral para repor aquele espaço, então esteticamente não vai ficar legal. Outra coisa, há poucos dentes para suportar uma PPR. Como você vai trabalhar com isso? Outra coisa a se pensar é também o posicionamento desses poucos dentes na arcada. Muitos deles estão mal posicionados, ou girovertidos como canino, ou vestibularizados, ou também alguns migrando para a posição onde havia um dente antes, devido à falta de contato do dente proximal. Então, todas essas limitações nos fazem refletir sobre o tipo de planejamento que nós devemos fazer para a execução do tratamento. E diante disso, como você vai solucionar esse tipo de problema? Então, vamos pensar um pouco sobre as propostas possíveis para este caso. Uma proposta seria realizar a PPR inferior, sem interferir no posicionamento dos outros dentes, na giroversão do canino, mesmo com as limitações estéticas, e fazer uma prótese sabendo que esse espaço do lateral não seria preenchido por dente. Mas será que essa é a melhor opção? Então, outra opção que a gente poderia pensar: realizar a exodontia desse canino, talvez, e então fazer a confecção da PPR? Será que essa seria uma boa opção, tendo em vista que a paciente já tem poucos dentes na arcada para suportar essa PPR? Então, quando a gente avalia esse canino, a gente percebe que ele tem uma boa inserção e que ele tem muito mais vantagem em mantê-lo na boca do que tirar. Talvez essa não seja a melhor proposta. Então, surgiu na nossa mente a ideia de fazer uma prótese fixa para este canino, o dente 33, corrigindo assim o posicionamento axial do dente na arcada, fazendo com que não houvesse mais essa giroversão que limitasse ser colocado um lateral ali. Corrigindo isso, eu tenho espaço para colocar um lateral e eu não perco o dente, que pode ser um ótimo suporte para a PPR. Então, essa foi a proposta escolhida: fazer uma fixa no dente 33 para a posterior realização da PPR, integrando sempre os conhecimentos sobre a área e também um planejamento que acontece passo a passo integrado. Então, conforme o que já foi apresentado, o plano de tratamento de escolha foi o seguinte: orientações de higiene oral mais orientações de dieta, raspagem do supra dos sextantes 4 e 5, restauração de resina composta nos elementos 35 e 36, troca da PT superior, confecção da PPR inferior e confecção da prótese fixa do elemento 33 para uma melhor confecção da PPR. Os tratamentos executados foram os seguintes: adequação do meio, restaurações, exames para a confecção da PT superior, moldagem inicial, moldagem funcional, planos de cera, montagem dos dentes e a prova, acrilização, a prova e ajuste da PT superior, tratamento endodôntico e confecção de fixa. Atualmente se encontra na fase do coping da prótese fixa do 33, lembrando, e o delineamento e preparo da boca da arcada inferior da PPR associada à fixa do elemento 33. Vamos mostrar um pouco para vocês agora como foi feito
algumas etapas deste caso. Muitas das etapas foram realizadas já há um tempo com essa paciente, então nós não temos registro de todas elas, mas atualmente, nessa etapa de confecção da PPR, nós fizemos delineamento, fizemos outras coisas e vamos mostrar aqui um pouco para vocês. Então esta é a nossa mesa, com materiais que foram utilizados no delineamento, na confecção de casquetes de transferência, de planos guias. Em seguida, após ser colocado o modelo no delineador, foi feita toda a demarcação das áreas do equador protético. Após a delimitação do equador protético, nós fizemos a marcação dos pontos de retenção para fazer o planejamento do posicionamento dos grampos na arcada. E onde não havia retenção, foi feito um acréscimo em cera no modelo, que depois foi transferido para a boca do paciente. Também foram feitos todos os planos guias, onde havia ângulo morto, nós fizemos também os desgastes no modelo, para depois ser transferido para a boca. Fizemos também o casquete de transferência, para diminuir esse ângulo morto e facilitar também o paralelismo da prótese. Sempre tendo em vista que todo o planejamento de paralelismo e de todas as etapas da prótese removível foram baseadas também no coping metálico que já havia sido feito para a prótese fixa do elemento 33. Então o paralelismo foi feito baseado primeiro no posicionamento do elemento 33. Aí são os materiais que foram utilizados para fazer a placa de fixação do eixo de inserção da prótese. Então foi feita a plaquinha de resina acrílica, que depois foi posicionada no modelo com 3 pontos em resina Duralay, e resina Duralay também prendendo essa haste de metal para facilitar que em outra etapa de planejamento seja vista as mesmas coisas, já que nós estamos fixando a inserção da prótese como sendo esta. Essa é a situação atual da paciente. Os dentes 36, 35, 33, 31, 41 e 42. Então, no dente 35 foi feito um acréscimo em resina, como foi feito no modelo na boca da paciente. No dente 36 foi feito um desgaste na vestibular, para que facilitasse a passagem do grampo para encontrar a área de retenção, já que esta área estava muito retentiva. Quando fosse colocar um grampo do planejamento da prótese, não ia ter uma boa adaptação. Tendo sido feito isso, ainda temos algumas outras etapas a se trabalhar neste caso, como a finalização do delineamento, que requer um cuidado maior e mais específico, precisa ser feito com bastante cautela. Após isso, será feita também a confecção da infraestrutura metálica da PPR e checados também se há uma adaptação correta com o coping da prótese fixa do elemento 33. Serão confeccionados os planos de cera, será feita a montagem dos dentes em cera e a aplicação da cerâmica do coping da fixa. Posteriormente, a acrilização da PPR, cimentação da fixa no elemento 33, prova e ajuste da PPR. E então, a manutenção do caso. E aí, colocamos essa imagem aqui para vocês do modelo. O modelo que foi feito esse troquel do elemento, então o modelo teve que ser fraturado, colado em pedaços. E isso me chamou bastante atenção de como realmente é o tratamento em prótese, onde é preciso ter muita paciência para juntar todos os pedaços, assim como foi feito nesse modelo, de forma que o caso ele seja de sucesso. E quando é feita essa união, essa integração, consegue-se alcançar um resultado muito melhor para o caso e ter sucesso no tratamento dos pacientes. Espero que vocês tenham gostado, que esse caso tenha sido construtivo para vocês, para a carreira de vocês, e que vocês agora não tenham mais tanta dificuldade em atender um paciente que usa várias próteses, como era este caso.
Então, realmente que haja uma integração no tratamento de vocês para oferecer um tratamento de qualidade aos pacientes. Até a próxima!